seja muito bem-vindo, ariano e ascendente em Áries. Vamos aqui para a sua previsão, trabalhando aí a data da lua cheia, que é agora, dia 11 de junho, uma lua cheia que tem o propósito de expor uma situação, de trazer para nós um entendimento mais profundo. E que no teu caso, Áries, está mexendo muito com a tua visão sobre a vida, uma visão mais filosófica, a oportunidade de romper com algumas crenças, dogmas, preconceitos, preocupações. É um cenário bacana, tá? Porque nós temos aqui um aspecto maravilhoso com Marte, que é o seu regente, e que está ajudando você a se alinhar aí com as suas metas, mas aqui não é meta, aqui é você se encaixar na sua identidade pessoal, tá? Então nós temos uma lua cheia que ajuda você a enfrentar a vida ou aprender a confrontar com opiniões diferentes, porque agora você está recebendo estímulo aqui do céu para você se posicionar, para você assumir as rédeas da tua vida, para que você crie condições aí para prosseguir. E não tem coisa melhor de prosseguir na vida a partir do momento que a gente se conhece, que a gente entende o nosso momento, o nosso propósito. Mas quem somos? Você está antes do propósito, você está quem sou? Eu sou. Né? Eu sou. O que eu quero, como eu quero me desenvolver, falando dos seus planos, inclusive para desenvolver talentos aqui, né? Tá um céu que favorece muito o desenvolvimento de talentos. Mas para que a previsão ela seja uma previsão mais assertiva, vamos por partes. Aqui eu já misturei muita coisa. Vamos agora catalogar cada coisa no seu lugar. Primeiramente, Áries, essa posição astrológica, ela está favorecendo que você amplie o teu campo de visão, tudo bem? Então, se você está fazendo um curso, talvez é um curso que está abrindo o teu campo de visão. Aqui pode ser que você também seja estimulado a iniciar um curso, uma especialização. É um curso, pode ser um curso acadêmico ou não, mas ele tem um peso acadêmico na tua vida. É como se esse curso ou essa nova linha de pensamento, essa nova filosofia de vida esteja sendo embarcada. Você está aqui ancorando tudo isso para a sua realização pessoal, tá? Outra coisa, esse setor, ele é o setor da religião. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque aqui no planeta Terra, religião virou uma coisa muito dogmática, né? Mas tudo bem que religião vem do latim religare, que é me religar a algo divino, tá? Eu gosto de usar mais filosofia de vida. Entretanto, se você atua numa atividade religiosa, aqui você pode ter algum tipo de engajamento nesse local que você frequenta, tá? Então, de repente, você pode se tornar um preletor, se tornar um orador, ou organizar algumas coisas dentro de algum ofício ali do teu trabalho espiritual, tá? Então, cada um dentro da sua própria religião ou / filosofia de vida. Mas aqui é um momento bom para isso, é um momento que você está conseguindo enxergar esse caminho e principalmente se alinhar com esse caminho, com essa filosofia de vida, tá? Mas esse setor, ele então é campo de visão, estudos, filosofia / religiosidade e aqui também documentos. Se você tem que resolver algum documento, algo vem à tona aqui, tá? Provavelmente você vai ter oportunidade aqui de resolver uma situação ou de chegar a uma conclusão. Pode ter aqui algum resultado jurídico, tudo bem? E a princípio não é ruim, mas tem uma outra situação que eu já vou falar daqui a pouco, que aí sim é um pouco mais desafiador para você.
Agora, o que que acontece? Esse cenário, tá? É um cenário que faz aspecto com Marte. Então, esse Marte, ele está favorecendo namoro, romances, passeio, lazer, entretenimento. Então, dá para você entender que aqui nós temos um cenário bom, né? É um cenário bom para você, é um cenário que você está sendo impulsionado a viver, a desfrutar a vida. E, principalmente, que é a cereja do bolo, é avaliar se está tudo alinhado com aquilo que você acredita. Porque aqui você não quer ser um falso profeta, né? O que é um falso profeta? É aquela pessoa que prega uma coisa e vive outra, né? E que leva a gente a um estado de hipocrisia. Então, aqui eu tô vendo ao contrário, tá? Só tô colocando isso como um ponto de avaliação. O que eu tô entendendo é que você está se encaixando, tá? Você tá tendo a oportunidade de observar melhor as suas necessidades e de se conectar com algo mais profundo e que isso se alinha à sua filosofia de vida, tá bom? Mas vamos aqui entender que nós temos uma mudança, tá? Nós temos algumas rupturas, tudo isso, todo esse caminho novo que você está vivendo, ele vem de encontro com mudanças e renovações necessárias. E que essas renovações, ela pode envolver um impacto novo no teu ganho material, um impacto novo na sua vocação, um impacto novo na sua vocação justamente porque agora você está com o desejo de desenvolver os seus talentos, né? Você já está ali alinhado com a tua vocação, mas agora tem que lapidar, inserindo talentos, potenciais, habilidades, competências. Então aqui o desejo de ser feliz, o desejo de vencer, superar os obstáculos é muito promissor. Você está recebendo o impacto de uma lua cheia que está fazendo com que você rompa com tudo aquilo que já não te está fazendo bem. Isso pode envolver alguma atividade profissional para alguns, tá? Ou se você está com uma atividade profissional um pouco bloqueada, que está desbloqueando tudo. E você está muito mais consciente daquilo que você tem que cocriar, desenvolver, suas habilidades e competências estão bem fortes aqui. Eu quero alinhar com uma outra previsão, porque aqui fala muito de filhos, tá? Se você tem filhos, os filhos podem estar passando por grandes mudanças aqui. De uma maneira geral, não são mudanças ruins, mas existe um pequeno caos aqui, um tumulto. E esse tumulto pode envolver a vida financeira dos filhos, o trabalho, isso para quem tem filho adulto. E para quem tem filhos já que depende de vocês, né, financeiramente, pode ser que vocês estejam tomando algumas medidas aí para poder ajudá-los ou para poder criar algum movimento que fique melhor para o desenvolvimento deles, como uma mudança de escola, uma avaliação de amizade. Tem um pequeno caos aqui, tá? Mas aqui eu tô vendo que haverá solução, que você vai aqui talvez assim receber até uma orientação de um pedagogo, de um psicopedagogo ou de alguém que vai te orientar, vai te aconselhar e que vai dar tudo certo aqui, tá bom? Vai dar tudo certo. Bom, e agora, Áries, eu quero entrar em temas um pouco mais delicados, que não é a cereja, não é o prato principal aqui, mas são acontecimentos que ocorrem concomitante, que no teu caso tá mexendo de uma maneira muito significativa, tá? Vamos lá? Ariano, Ariano, Ariano. Então, Júpiter vai entrar agora dia 9. Tô gravando hoje, dia 9, para vocês, já para editar e colocar. Dia 9, Júpiter entrou em Câncer. E ele vai ficar por lá até o dia 30 de junho de 2026, vai ficar um ano. E o planeta Júpiter, ele é um planeta que vai gerar progresso onde ele passa. Mas ele também traz desafios, tá? E geralmente os desafios dele ou por falta de consciência, às vezes a gente tem uma mentalidade que não favorece, ou por problemas burocráticos, exageros, excessos. Então, esses dilemas
no negativo Júpiter pode trazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque Saturno entrou já no seu signo. Tudo bem que ele ainda vai ficar retrógrado, volta um pouco para Peixes, mas ele já entrou. Ele está aqui, inclusive ele está aqui, ó, no seu signo, conjunto ao planeta Netuno. Então você está passando por algum tipo de abalo emocional, tá? Esse abalo emocional, ele pode atrapalhar o que a gente fez aqui de previsão? Pode. Porque aqui você pode perder o foco, você pode não enxergar as oportunidades, porque existe aqui uma mágoa ou um arrependimento. Aqui é um sentimento muito profundo, tá? Muito profundo mesmo, que de alguma forma vem de muito tempo, ou vem de escolhas que você tomou. Isso pode envolver a família. Então, pode envolver família, mamãe, papai, ou sogro, sogra, né? Família, universo familiar. Ou pode envolver documentos burocráticos que envolve a família. Sendo movimentos burocráticos, tá? Ou não, se não é, o que é aqui? É você descontente, desanimado, você está muito questionador. É como se aqui você não quisesse mais algum tipo de interação familiar, tá? Aqui pode ser também a interação com pessoas específicas, não com a família toda. Mas você chegando à conclusão que você não quer mais ter contato, ou que está difícil o contato com algumas pessoas, com algumas situações, é como se aqui a ferida está aberta, tá? E essa ferida, ela precisa ser bem, sabe? Meu conselho para você. Tem coisas que só o tempo vai resolver, né? Não adianta a gente tentar resolver tudo agora. Então, dá um fôlego aí, dá um respiro, mas faça uma reflexão muito profunda de como que você pode lidar com essa situação sem se machucar tanto, tá? Ou até que ponto eu vou, até que ponto eu não vou, né? Tudo isso é importante, por quê? Porque provavelmente aqui, nesse céu que eu tô vendo, você tá tomando uma decisão muito importante. E essa decisão envolve você se priorizar, envolve você trabalhar mais as suas necessidades íntimas, pessoais, o campo amoroso, o campo afetivo, o lazer, o desenvolvimento da sua filosofia de vida. Mas aqui tem questões que estão mexendo bastante com você. É importante que você analise isso? Sim, é importante, porque virar a página, ressignificar, se perdoar e desenvolver a autocura, tudo isso está fazendo parte aqui desse processo do que eu estou vendo aqui. As pessoas não vão mudar, isso é um fato aqui. Né? Às vezes a gente espera que algumas pessoas mudem ou que algumas pessoas cheguem e falem assim, não, eu vou me colocar no teu lugar, eu entendi, mas elas não vão fazer isso porque cada um tem a sua crença, tem a sua filosofia, tem o teu modo de ver a vida, e aqui você não é recomendável que você fique carregando esse tipo de situação, tá? Se você errou, se perdoe. Se alguém errou com você, deixe passar. Porque isso aqui é só o tempo. Isso aqui precisa de maturar melhor, né? E mexer nisso aqui é só mexer se você quer curar. Né? O que eu digo mexer é você ficar remoendo, isso não. Agora, eu vou olhar para isso, para curar, para ressignificar, aí tudo bem. Aí eu acho que é até interessante, porque aqui você pode estar curando muitas coisas, tá? Nós temos também a Vênus aqui quadrado a Plutão, que está falando para você fazer uma avaliação sobre algumas questões materiais aqui. Tem alguma experiência aqui que te manipula, que controla os seus recursos ou vice-versa, e talvez isso aqui não é legal para você, tá? Então você pode estar chateado com algumas situações, você pode estar vendo coisas que antes você já via, mas agora você tem a certeza e o entendimento de que não dá para caminhar do jeito que tá.
E priorize-se, tá? Priorize-se, mas lembre-se de algo importante. Nós estamos aqui para curar, para ressignificar. Então, não aponte o dedo, não julgue, mas busque entender o teu processo e como que você cresce nisso tudo, tá bom? Então é isso, Áries, vai dar tudo certo, tá bom? Foque em você e em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais! Olá! Taurino, seja muito bem-vindo, você que é de touro ou ascendente em touro. Vamos aqui para essa previsão, uma previsão que vai, um conselho, previsão, prognóstico, como você quiser receber, mas você sabe que eu sempre coloco o meu conselho aqui para vocês. Nós temos aqui uma lua cheia, agora dia 11 de junho, já tá batendo aí na porta, e provavelmente você já deve estar passando por isso, mas isso tende a eclodir nos próximos 7 dias. Por isso que é tão importante a gente olhar, avaliar, entender com bastante sabedoria, tá? E o que acontece aqui, tá? Essa lua cheia, ela está mexendo com os recursos materiais, tá? Inclusive, se você não assistiu a lunação, o vídeo da lunação, que já tá aí, que é a continuação hoje. Então, o foco ele foi no teu dinheiro, mas agora mexe com o dinheiro do outro, o dinheiro de uma outra pessoa aqui. Então, primeiro olhar, aqui você pode estar resolvendo algum acerto de contas, um acerto de uma dívida, de uma pensão, de uma herança, de uma partilha, tá? Como se aqui você tivesse com essa pessoa e vocês estão conversando, estão fazendo aí algumas tratativas. Esse tema, ele pode envolver um imóvel, tá? Um assunto de um imóvel. E aqui tudo indica que vai ser resolvido, tá? Tudo indica que vai ser resolvido. Porque aqui é como se você estivesse tomando consciência de que algo se encerrou, algo se findou, algo não tem mais o que fazer, não tem, porque aqui está numa casa de desfechos, né? Então, aqui uma excelente oportunidade também para você encerrar contas, dívidas, né? Então, eu terminei de pagar o meu cartão de crédito, eu estou caminhando para terminar uma dívida, isso também caberia bastante aqui, tá? Esse cenário, ele também, vou fazer uma outra perspectiva. Este cenário, ele também favorece você conversar com alguém, vamos colocar aqui a pessoa amada, se você é casado ou se você namora, né? Pode ser que aqui você tenha que conversar com essa pessoa para alinhar um projeto, né? E esse alinhamento, ele envolve muito isso, formar família, casar ou fazer algum planejamento material, algum planejamento financeiro, também caberia aqui nessa lua cheia, tá? Então, se você tiver, quero fazer uma outra previsão, se você quiser também, terceira perspectiva, levantar uma linha de crédito no banco, fazer algum tipo de negociação ou ajuste material, em que você precise de um apoio de alguém. Então, eu tenho alguém que está me ajudando financeiramente, ou eu consegui, fiz um consórcio, fiz um empréstimo, um financiamento, consegui uma linha de crédito no banco. Aqui também é um período que você pode vir a receber alguma notícia, tá? De resultado sobre essa situação, tá? Então, nós temos aqui um período que é um período de desfechos, onde você está enxergando com muita clareza, tá? Aquilo que não dá mais, aquilo que a gente tem que encerrar, que a gente tem que virar a página, mudar o ciclo aqui, né? E que isso pode mesmo, de alguma maneira, ter algum tipo de confronto. Eu vou colocar essa palavra porque ela cabe aqui, tá? Confronto com pessoas que você não quer mais ter contato, ou com situações que se finalizam,
tá? Porque aqui é como se fosse a última oportunidade de resolver isso, ou a última cartada, ou tipo, já fiz tudo que eu pude e entendo que não dá mais para seguir adiante, porque nós temos aqui esse Marte, ele está fazendo um ângulo desafiador com Urano e Urano está no teu signo. Então é como se aqui você chegasse, essa situação ela já chegou no máximo que ela pode e isso te traz um entendimento de que algo se finaliza aqui. Eu preciso preservar a minha liberdade, preservar o meu bem-estar, né? Preservar ter o entendimento de que algo é melhor abrir mão, é melhor soltar, é melhor desapegar, tá? Então, é uma mudança aqui, tá? Nós temos aqui um cenário astrológico que fala sobre romper com estagnação, né? Como se você pudesse agora fazer as coisas girar, tomar uma forma melhor para você. Se você tem aqui, Touro, o desejo de mudar de casa, né? Ou de fazer uma reforma na tua casa, ou de fazer alguma mudança na casa, aqui cabe, mas é uma coisa que vem com muitas rupturas, vem com muitos cortes, vem com muitas mudanças, vem com, não é só uma mudança, é uma mudança que implica um novo cenário aqui, é tudo novo aqui, entendeu? Então, esteja aí aberto a ter esse entendimento de que uma situação ela caminha para um desfecho definitivo aqui, tá bom? Mas isso tudo é bom, porque isso aqui tá falando que você tá com esse entendimento e você tem esse olhar para isso, tá? De que você fez tudo que você pôde e de que você criou todos os movimentos que você podia, né? Mas que é importante você se preservar. E se preservar envolve também alinhar assuntos materiais aqui com uma outra pessoa, tudo bem? Agora eu quero falar para você do que está ocorrendo nos bastidores aqui, que são temas mais delicados, não é a cereja do bolo, não é o prato principal, mas são situações que estão acontecendo. Vamos lá? Touro, veja bem, a Vênus, ela transita no teu signo e ela está fazendo uma quadratura a Plutão, tá? É um pouquinho difícil aqui, talvez o que você está passando. Por quê? Porque aqui vem falando para que é você tendo um exercício de desapego, tá? Porque a Vênus, que é o seu planeta regente, que está no teu signo, então está em domicílio, está forte, ele está quadrado a Plutão. Plutão é um planeta que fala de excesso de controle, apego às coisas, né? E que aqui o melhor a ser feito é você soltar, é você desapegar, é você abrir mão, é você entender que existe um cenário que já não é tão, que não é aconselhável manter, tá? Porque aqui você tá, talvez assim, querendo controlar alguma situação, né? E que este controle talvez não esteja nem fazendo bem para você, tá? E esse aspecto é um aspecto que ele pode ativar, assim, raiva, ódio, né? Sentimentos muito baixos aqui. Então, faça uma reflexão. Se não, essa previsão não for para você, vire a página, tá bom? Mas aqui você faça essa avaliação. Será que eu... Ou então, você está se sentindo usado também, manipulado. Então, aqui tá falando, vamos abrir mão disso aqui, tá bom? Porque esse tipo de relação ou experiência que você tá passando aqui não tá te fazendo muito bem, não, tá? E nós temos outra situação. Nós temos aqui Júpiter, que entrou em Câncer agora, dia 9 de junho, vai ficar até o dia 30 de junho de 2026. Então, nós temos aqui um trânsito de um ano, né, de Júpiter em Câncer. Júpiter, ele traz crescimento? Traz.
né? E ele vai mexer muito com a tua comunicação, estímulos para você aprender, vai favorecer os estudos, o conhecimento, viagens. Então, esse trânsito, espere por coisas boas aí, porque você vai mudar muito a tua consciência. Só que o que acontece? Ele entra ali em Júpiter e já faz uma quadratura com Saturno, que inclusive está conjunto a Netuno. Então, vem falando muito aqui, Touro, de você ter que lidar com algumas informações que são informações que, de alguma forma, te geram algum tipo de medo, tá? Aqui pode ser assim, que você esteja passando por uma experiência, que isso aqui é muito... É algo que já vem do passado. Entenda o passado como também experiências que a gente traz de outras vidas, memórias que estão acopladas no nosso DNA. Mas é algo que você vai ter que começar a resolver isso, tá? Eu não sei se aqui você tem uma tristeza profunda, ou se você tem alguns medos que você foi lidando, né? Só que agora é momento de você talvez cuidar disso com mais atenção, tá? Buscar um terapeuta, buscar uma ajuda espiritual, uma psicoterapia, buscar autoconhecimento, tá? Para ajudá-lo a lidar com algum tipo de situação que ou envolveu mentira, ou envolveu distorções, envolveu dependência emocional, envolveu expectativas que foram criadas, então você se vê agora preso a uma realidade que você não quer viver. Então aqui, pega essa semana, porque nessa semana você está recebendo muitos estímulos para poder pensar fora da caixinha, para você poder romper com situações, mudar, virar a página, porque esse aspecto desafiador de Júpiter com Saturno, ele é interessante para você, porque está ajudando você a repensar sobre a sua vida, avaliar as relações, as pessoas com quem você quer conviver, quem é que realmente é teu amigo, quem é que realmente você pode confiar, né? Então é como se você tivesse lidando com situações e até com situações sigilosas, tá? Aqui, essa experiência também pode ser que você esteja ou guardando uma informação, guardando um segredo. Isso já está também te gerando algum tipo de tormenta emocional. Sabe quando você já não quer ficar com aquilo guardado, de repente é uma informação muito perigosa, ou que vai te exigir muito, vai te trazer alguma exigência emocional aqui. O que eu entendo aqui é que talvez você tenha que conversar com a pessoa certa ou procurar uma ajuda. Se você está escondendo uma informação ou você tem uma informação que é sigilosa, talvez isso venha gerando para você algum tipo de medos, né? Conflitos emocionais, medos, fobias. Não sei como que eu vou lidar com isso, eu não sei como que eu devo lidar com essa pessoa ou com essa situação, tá? Isso aqui para alguns pode envolver irmãos, pode envolver parentes, tá? Pode envolver pessoas muito próximas. Às vezes a gente não tem tanto contato com parente, mas a gente tem contato isso aqui pode ser pessoas com quem você convive mais, pode ser tanto pessoas do ambiente de trabalho, amizade, pode ser N situações, mas são aquelas pessoas que você convive, que você interage ali, tá? Então, talvez você vai ouvir informações ou você vai saber de situações que de alguma forma te deixa bastante preocupado, tá? E talvez aqui você precise mesmo conversar com alguém e entender como é que você pode lidar com isso aqui, porque é o momento de curar ou é o momento de que não dá mais para guardar esse segredo ou guardar essa informação, tá bom? Então você vai ter que refletir aí como você vai conduzir tudo isso, tá bom, Touro? Mas vai dar tudo certo, o importante é você entender todo esse processo, porque tudo isso aqui ocorre dentro de uma lua cheia e a lua cheia ela nos revela, ela nos indica um caminho,
né? E aí é importante você ter o seu estado emocional e psicológico intacto para que você tome a melhor decisão aqui, não se precipite, tá bom? Então é isso, touro, vai dar tudo certo, né? Confie no processo, se ame, se priorize, foque no teu bem-estar, tá bom? E que você tenha aí um período de lua cheia abençoado. Logo mais, em breve, estou aqui. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo, geminiano e ascendente em Gêmeos. Vamos aqui para a sua previsão para trabalhar aqui a fase da lua cheia, uma fase que vem para revelar situações importantes e que está mexendo com você de uma maneira grandiosa, tá? Antes de falar da lua cheia, que agora é dia 11 inclusive, eu quero dar parabéns para você que é de Gêmeos, tá fazendo aniversário para aqueles que já fizeram, para quem vai fazer, para quem tá fazendo agora, feliz aniversário. Curta muito o teu aniversário, porque é no aniversário que tudo se renova, né? Tem uma técnica astrológica conhecida como revolução solar, que é quando o Sol dá a volta inteira lá na elíptica e chega no mesmo pontinho do seu nascimento, o mesmo grau, e ali nós temos uma previsão chamada revolução solar, que inclusive eu trabalho muito com essa técnica, não só com ela, trabalho com outras, inclusive ela para fazer previsão. Então que você tenha aí uma revolução solar abençoada de muita, muita luz, comemore muito e entenda que você está aí num processo bastante importante aí da tua vida. Vamos entender? O que acontece? Nós tivemos uma alunação no seu signo. Se você não assistiu, assista, já tá rolando, já aconteceu. Mas por que eu tô trazendo aqui? Porque hoje eu vou explicar a continuidade dessa alunação. Então, essa alunação, ela ainda tá nessa previsão. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assista e depois volta para cá, para você poder fazer, a gente ver a continuidade. Bom, você esteve numa alunação, a alunação é a lua nova em Gêmeos, que foi lá dia 27 de maio, em que você ficou em destaque. Um período que foi para olhar mais para você. Só que o seu regente, Mercúrio, também participava dessa trama, bastante aflituoso no céu, trazendo para você uma tormenta de avaliação, de pensamentos, ideias, como que eu me coloco, como que eu me posiciono, como eu me comunico. Enfim, né? Então você foi ali levado e estimulado a se posicionar. Agora nós estamos entrando na lua cheia, que é o resultado do seu posicionamento, tá? E agora essa lua cheia ocorre no outro, ou seja, no seu relacionamento. Então aqui pode ser tanto relacionamento amoroso, quanto relacionamento profissional, quanto relacionamento familiar, tá? Olha, ou é na família, ou é no casamento, ou é no trabalho em que foi bem puxado aí para você, tá? Em que você talvez não se sentiu ouvido ou houveram ali algumas coisas que você teve que se posicionar com mais qualidade. Agora o outro vai dizer, o outro vai dar a devolutiva. Aqui tem um cenário interessante, tá? Por quê? Porque nós temos Marte aqui bem posicionado com a Lua, dizendo que essa pessoa, ela tá de alguma forma querendo... É como se você tivesse aqui a oportunidade de entender o ponto de vista do outro, tá? Entender o ponto de vista do outro é só para os fortes, é para aqueles que estão já no caminho, se desenvolvendo, buscando o autoconhecimento, né? Porque muitas vezes o que o outro tem para nos dizer não é tão fácil. Vai trazer para a gente uma reflexão, uma meditação profunda sobre as nossas próprias atitudes, sobre o que a gente precisa mudar no nosso comportamento. Porque aqui existe muito uma questão de padrão de comportamento, né? E pode observar, faz uma retrospectiva da tua vida
e faça uma avaliação de quantas coisas que você reproduziu a mesma coisa, né? A mesmíssima coisa. E sabe o que acontece? Às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente fala assim, Deus me livre, eu não quero ser igual a minha mãe. Não tem gente, oh, Deus me livre, eu não quero ser igual ao meu pai. Ah, eu não quero ser igual ao meu irmão. Ah, eu não quero ser... Né? E aí quando a gente vê, a gente está tendo um comportamento muito parecido, né? Então, a orientação que eu dou para você é que talvez seja importante você entender o que o outro está te dizendo aqui, tá? Porque isso está fazendo com que ocorra na sua vida uma mudança de padrão, uma mudança de comportamento, tá? Analise bem onde você está pisando, quem são as pessoas que torcem por você, que realmente quer o teu bem, que realmente está do teu lado, e tenta assim ter uma escuta, né? E falar, nossa, realmente você está me falando isso, eu percebo que eu realmente tenho esse comportamento, ou eu tenho alguma atitude, eu tenho um campo de visão que está me atrapalhando muito no meu processo. Sabe por quê, Gêmeos? Porque aqui está ocorrendo o corte de uma pessoa na tua vida e tudo bem, né? Que você pode estar cortando a relação com pessoas da sua convivência, tá? E você tem todo o direito de fazer isso. Nós sempre temos todo o direito de cortar, encerrar, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Mas aqui eu sempre explico isso também em atendimento. A gente tem que avaliar como a gente faz isso, né? Porque é como a gente faz que vai gerar ou efeitos positivos na sua vida como efeitos negativos. Mas aqui é fato que tem alguém sendo cortado, tá? Sendo cortado. Você se afasta de algumas pessoas, esse afastamento ele pode envolver parentes, pessoas do convívio, pode em alguns casos envolver até uma ideia que não vai dar certo, um projeto que não vai para frente, uma situação que não dá mais, tá? Se não tem ninguém se afastando, é que aqui provavelmente pessoas da sua convivência estão vivendo um caos, tá vivendo mudanças abruptas, rupturas, e aqui talvez você vai ter oportunidade de checar se essas pessoas tá tudo bem com elas, né? O que você pode fazer para ajudar, ou se eu não posso fazer nada, eu só observo, né? Porque aqui tem uma mudança, e é uma mudança que de alguma forma está mexendo com a tua mentalidade e também com o seu estado emocional e psicológico, tá? Se libertar de correntes não é fácil. Eu não estou falando de correntes literais, né? Correntes nos braços ou nos pés. A gente está falando daquelas correntes emocionais que nos privam de evoluir, que geram na nossa vida um processo de estagnação, tá? Então, você pode aqui também, inclusive, estar saindo de um bairro, mudando de uma cidade, se afastando de pessoas, cortando situações. E, às vezes, a gente sabe qual é o problema, só que aí entra outras pessoas no problema. Às vezes, pessoas que não tem nada a ver, entram no pacote, né? Sabe aquele dia que, vou dar um exemplo metafórico aqui. Às vezes a gente não tá bem, aquele dia tá irritado, vai trabalhar, quando chega no trabalho, eu sei que eu nervoso, porque eu tenho um relatório para fazer, não consegui fazer ontem, enrolei, não fui produtivo, aí quando você chega no trabalho, você sai dando coice em todo mundo, né? Então entra todo mundo no pacote da sua frustração, tá? Então tome muito cuidado com isso, vamos catalogar o que está acontecendo, catalogue, né? Fala, não, eu tô me sentindo assim por conta disso, daquilo, para que você não coloque pessoas que não tem nada a ver ou situações que não têm conexão, só que aí tudo passa a ter conexão. Ninguém presta, ninguém serve, ninguém é bom. Lógico que isso não é para todos, tá bom? Mas aqui você vai avaliar se isso cabe para você.
Aqui pessoas estão sendo cortadas, tá? Pessoas estão sendo retiradas e aqui você vai ouvir alguém. É essa a previsão, essa é a cereja do bolo. Tem alguém aqui que vai conversar com você e você deve ouvir essa pessoa para você poder entender o que está acontecendo. Porque se a gente tem um ponto de vista por um único ângulo, como é que você vai ampliar os ângulos? Não tem como, porque você só tem um ponto de vista. É difícil mudar ponto de vista. Às vezes a gente tem aquela ideia, aquela maneira de ver a vida, e é só aquilo, e isso pode estar atrapalhando muito o seu processo evolutivo. Mas a boa notícia é que isso está sendo destravado. Então, eu acredito que você esteja aí passando por uma grande mudança de vida, de perspectiva de vida, tá? Para quem está sozinho, uma nova pessoa pode entrar. Tá? Aqui tá muito aberto para você relacionamento, tá bom? Relacionamento, viagens, contato com novas pessoas, um estímulo em outro ambiente, um outro ambiente, tá bom? E às vezes, né, Gêmeos, é isso, você tá lá em outro lugar. E aí você tá nesse lugar, alguém te chama para ir naquele outro lugar que você não queria ir, só que aí ocorre o quê? Um desgaste, né? Aí você explode. Pensa um pouco sobre isso, né? E tenta catalogar as situações, porque às vezes a gente pode misturar as estações e dar problema. E agora, Gêmeos, eu vou falar de duas situações que estão acontecendo junto com tudo isso e que são um pouco mais complexas aqui, tá? Uma tá falando sobre, existe uma situação ou uma pessoa que mexe muito com o teu psicológico. Essa pessoa, ela interfere ali na sua ferida. E que essa situação não é muito boa não, tá? Aqui você precisa tomar bastante cuidado, porque isso aqui pode, inclusive, para alguns, ser um pouco de ataque espiritual, tá? Porque existe uma situação que está ocorrendo no teu inconsciente e no teu psicológico. E é porque a Vênus está quadrada a Plutão. Isso aqui não é muito bom não, tá? Então você veja bem como é que você quer, como que você está lidando com uma situação aqui energética e espiritual. Precisa fazer algumas limpezas, tá bom? Ou fazer uma meditação, fazer yoga, ouvir mantras, fazer oração, né? Pedir orientação ao teu mentor espiritual, tudo isso vai ajudar, tá bom? E nós temos uma outra questão aqui, porque o planeta Júpiter entrou em Câncer, agora dia 9 de junho, vai ficar lá até o dia 30 de junho, um ano. E Júpiter, ele é um planeta de crescimento, ele saiu do seu signo, olha, se despeça de Júpiter. Tchau, Júpiter. E todo mundo falou, mas todo mundo fala que Júpiter é bom, maravilhoso, e você tá falando que não tá bom pra gente. Gente, eu tô vendo coisas pontuais. Eu tô fazendo uma previsão semanal. Eu não tô falando de eclipses, né? Eclipse o negócio é mais embaixo. E outra coisa, Júpiter, ele ficou aflito com Saturno no seu signo. Então foi um período de muita consciência. E a consciência faz a mente doer, a mente dói. Né? Você atingir um grau de consciência, nossa, eu ia falar um palavrão. Entendeu? Por quê? Porque você vai passar por raiva, sentimentos, você começa a quebrar os padrões, né? E isso gera um cansaço físico, inclusive, porque a nossa mente, ela não quer crescer, ela quer continuar na ignorância. Conforme a gente vai mudando a mentalidade, Júpiter, ele trouxe isso para você. Me diga aí nos comentários. Como foi essa estadia de Júpiter para você? Você teve um avanço na sua consciência? Você conseguiu quebrar alguns padrões? Me fala, porque Júpiter é a verdade. Será que nós estamos abertos à verdade? É difícil lidar com a verdade, né? Ai, como a santa ignorância, né? Como é boa a ignorância às vezes. Não é assim que o pessoal fala? Então,
Mas agora Júpiter vai entrar no seu money, grana, dinheiro. Então você vai ter oportunidade de prosperar, ter oportunidades para ganhar mais dinheiro, vai. Só que ele tá entrando aqui com uma quadratura com Saturno, uma quadratura com Netuno. Meu Deus. Essa semana tá falando assim, veja bem como que você vai lidar com questões financeiras, tá? Porque provavelmente aqui você tá tendo oportunidade de ter algum tipo de visão diferente em relação ao seu dinheiro, à sua grana, a sua maneira de ganhar dinheiro, a sua maneira de gerenciar dinheiro. Se você tem projetos, vai com calma. Não significa não fazer, tá? Mas significa como eu faço isso, como que eu levo isso adiante. Então pensa direitinho aí como é que você quer conduzir tudo isso. Isso aqui pode ser um tema do passado, lá do passado, que você está resolvendo e que você precisa realmente ter um desfecho de uma sujeira material ou de uma situação financeira que não foi justa, ou que você deveria ter lidado de outra maneira, ou que você tem que repensar sobre a questão financeira, tá? Porque aqui tem umas questões aqui que pode, inclusive, para alguns envolver burocracias, tá bom? Mas aqui pode ser algo somente meramente filosófico, tudo bem? Então é isso, Gêmeos, são essas as informações. Eu espero que você tenha aí um período maravilhoso. Em breve eu tô aqui com mais previsão. Até mais. Olá, canceriano! Seja muito bem-vindo. Você que é de Câncer ou ascendente em Câncer. Vamos aqui para a sua previsão, trabalhando aqui a fase da lua cheia, que é uma fase que tem o propósito de expor uma situação. Essa lua cheia ocorre agora dia 11 de junho. Provavelmente você já deve estar vivendo isso, mas isso ainda toma forma nos próximos 7 dias. E esta lua cheia, ela está mexendo com o seu trabalho, com a sua rotina, com as atividades diárias, tá? E vem aí trazendo para você a possibilidade de entender melhor como que tudo vai funcionar para você no seu trabalho. Então, você precisa fazer algumas mudanças no seu trabalho. Pode ser que você vai mudar de trabalho, ou pode ser que você vai se colocar no mercado de trabalho de uma maneira mais, vamos dizer assim, rápida, urgente. Você pode até receber uma proposta de trabalho, se colocar no mercado de trabalho aprendendo a lidar com a concorrência, se colocando no mercado de trabalho sendo mais assertivo na sua decisão, se colocando, se posicionando, fazendo valer a tua vontade. É isso que eu quero dizer, tá? Por quê? Porque nós temos aqui a presença do planeta Marte. Marte, ele é importantíssimo numa previsão, porque ele impulsiona as coisas, né? E ele está aqui impulsionando uma mudança, impulsionando algo novo, que inclusive pode envolver uma nova oportunidade de trabalho, um convite, uma proposta, ou você que tá, já estou satisfeito com o meu trabalho, então agora você vai ter coragem, audácia, energia, força para você colocar o que tem que ser feito, né, para modificar o teu trabalho. Paloma, eu não trabalho, né? Você vai falar, errou. Paloma errou porque eu não trabalho. O local do trabalho, ele é o local da rotina, o dia a dia, as atividades que você tem no seu dia, tá? Então você está recebendo estímulos para poder ser mais produtivo, né? Para você fazer uma mudança necessária, cuidar da sua saúde, investir mais na sua saúde, investir no seu bem-estar, tá? Então, ou é isso ou é aquilo. Aqui tem um pouquinho, assim, umas questões de saúde, tá? Você precisa aí dar uma olhada um pouquinho sobre a sua alimentação, seus hábitos,
né? Avaliar como que anda aí o teu campo emocional, o teu campo psicológico, tá? Porque aqui você está saindo de um cenário que talvez houveram situações que te deixou um pouco aprisionado, ou com medo, ou meio estagnado em uma situação, e agora você vai ter oportunidade de fazer essa mudança acontecer. Então, veja bem que essa lua cheia, ela está impulsionando a tua área profissional, teu trabalho, seus ganhos materiais, para que você tenha mais autonomia, mais independência, tá? Agora, junto com essa mudança maravilhosa, o planeta Marte, ele faz um ângulo de quadratura com Urano, trazendo uma ruptura. Ou seja, é uma mudança que é boa, que vai te dar mais independência, vai te trazer mais autonomia, mas também vai trazer imprevistos ou cortes necessários na sua vida. E esse corte envolve pessoas, envolve um grupo de pessoas que talvez não cabe mais na sua vida, você entendeu? Não cabe essa situação mais. Só que a gente vai mantendo, né? Vai mantendo, porque a gente acha que tem que ser assim, ou porque não é o momento e agora chegou. Lembra que a lua cheia, nós não estamos falando de um eclipse, né? Mas ela é um portal de acontecimento, então estava ajudando você a ter que olhar para esse cenário, olhar para o teu trabalho, olhar para a tua vida e fazer com que você quebre algum tipo de estrutura com algum grupo de pessoas. Existe um grupo de pessoas que você vai cortar. Esse grupo pode ser uma empresa, né? Estou cortando com uma empresa porque agora eu vou ser autônomo, vou ter mais independência, vou seguir a minha vida de uma outra maneira. Ou este grupo que eu atuo, todos eles passam por uma mudança e essa mudança ela é importante porque vai ter um desmembramento de áreas, né? Nossa, vai cortar essa área com aquela área, e aquela área vai agora trabalhar com uma outra área. Ah, tinha um diretor aqui, outro diretor, agora vão mudar, vai ter uma reformulação ali de lideranças, de equipe, e que tudo isso está, de alguma forma, rompendo com alguma estagnação na empresa. Então, às vezes, pode ser que não seja você sair da empresa, mas seja essa modificação abrupta que eu digo assim, é muito intensa, né? As coisas não serão mais as mesmas, as lideranças vão mudar, não tem jeito, não dá para manter isso aqui mais, tá? E aí, espero que você esteja preparado para tudo isso, porque são coisas grandiosas aqui, tá, Câncer? E agora eu vou colocar para você alguns pontos importantes que já são um pouco mais desafiadores, tá? Porque isso que está ocorrendo na lua cheia é maravilhoso. Para você, tá destravando, dando para você a possibilidade, talvez até de, se você é chefe, empresário, às vezes manda uma pessoa embora e arruma a equipe inteira. Uma pessoa lá que estava atrapalhando a equipe inteira. Ou uma situação de pegar uma pessoa e botar em outra área e ali não dava porque as pessoas eram resistentes e agora você vai conseguir fazer, tá bom? Então é uma coisa boa, mas gera essa modificação, essas mudanças abruptas aí, tá? Mas agora vamos lá, que eu quero explicar para você os lugares aqui, duas situações que são um pouquinho mais delicadas e que ocorrem concomitante. Câncer. A Vênus, ela faz uma quadratura com Plutão, tá? E aqui tá falando de uma pessoa que está nessa equipe ou que está em uma dessas áreas profissionais aqui e que é uma pessoa que está descontente ou é uma pessoa que quer fazer algumas mudanças. Essa pessoa pode ser que não vai dar para você contar com ela da maneira como você está imaginando. Agora, essa pessoa pode vir conversar com você, tá? Mas é uma pessoa que ela tá aqui insatisfeita. Ela tá aqui prestes a cortar ou encerrar uma situação aqui, tá?
e você vai ter que conversar com essa pessoa, essa pessoa vai ter que conversar com você, tá? Aqui tá falando que tem que tomar um pouquinho de cuidado com manipulações e controles acerca desta trama com essa pessoa aqui, tá? Aí, vamos lá. Outra questão aqui importante. O planeta Júpiter agora, dia 9 de junho, entra no seu signo e fica por lá até o dia 30 de junho de 2026. Então, são um ano aqui, né? Não, é um ano em que Júpiter vai ficar aí no seu signo. E isso é maravilhoso, porque é um trânsito, você vai receber muito estímulo de crescimento, principalmente para você romper com dogmas, linha de pensamento. Esse trânsito ele faz com que a gente perceba melhor as coisas, entenda as situações que a gente precisa resolver para poder progredir. Então, Júpiter ele é a verdade, nada além da verdade. Às vezes lidar com essa verdade não é tão fácil para alguns, para outros, ok. E aí depende de cada um, depende do estado de consciência de cada um. Mas Júpiter, ele tem essa intenção. Então, você vai ter a possibilidade de expandir, de crescer, de progredir. Inclusive, morar em outro país, morar em outro estado, porque Júpiter, ele é um significador de outros países, outras culturas, outras línguas, outra cidade, outro bairro, cada um no seu estado de consciência. Então, você vai ter aqui a oportunidade para isso. Só que ele entra aqui no teu signo já causando um bololô, tá? Por quê? Porque Júpiter está quadrado a Saturno e quadrado a Netuno e tem Mercúrio ainda aqui, né? Então, o que eu quero dizer para você? Cuidado com documento, viu, Câncer? Veja bem como que você está lidando aí com alguns documentos, alguns papéis, temas jurídicos, burocráticos, tudo que envolve a lei, a ética. Aqui está pedindo uma atenção redobrada. Cuidado com o teu ponto de vista. Para analisar o seu ponto de vista, né? Será que realmente a maneira como eu tô vendo uma situação, ela é realmente assim? Você já parou assim? Pergunta assim para o teu eu superior antes de dormir. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por essa experiência? Né? Por que eu entrei nesta situação desta forma? Então, a partir do momento que nós queremos ver as coisas, enxergar uma situação, tudo melhora, porque a gente vai recebendo estímulos para olhar, para entender que, poxa vida, eu preciso mudar esse comportamento, poxa vida, eu preciso mudar o meu campo de visão, eu preciso fazer as coisas com mais cautela, né? Não de uma maneira imprudente ou de uma maneira egocêntrica, porque Júpiter, tudo é grande para Júpiter, né? Então, Júpiter ele pode errar pelo excesso de confiança. Câncer, veja bem aí, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Porque isso aqui não é uma coisa deste momento. É algo que já te acompanha, porque tem uma questão de passado aqui. Se não é o passado desta vida, é de outra vida. Às vezes você está colapsando coisas, padrões de outra vida. Eu sei que é difícil, né? Vocês sabem que eu tô aqui para transmitir o céu, mas aqui pede um pouquinho de atenção, tá? Olha, e tem muito essa coisa, né? Documentos e papéis. Então, hoje, eu queria tanto ir morar em Portugal, mas agora talvez não é o melhor momento, né? Eu queria tanto ou então quem já tá fora do país, né? Eu queria tanto fazer uma viagem aí, mas tá tão delicado, né? Então, tá tão delicado, é isso mesmo. Então, não vai. Precisa aqui se criar uma conscientização das possibilidades reais, tá? Porque você tá com uma quadratura com Saturno. Saturno são os limites.
né? Saturno tá falando assim, vamos ampliar o nosso campo de visão, mudar nossas crenças, mudar nossa filosofia de vida, entender, né, se esse modo de pensar, ele realmente é funcional para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, Júpiter entra, mas ele entra chegando, ele chega chegando ali, né? Então, faça uma reflexão se você tiver que mudar de cidade, mudar de país, mudar. Analise o momento melhor para fazer isso ou como você vai fazer isso. Não conte com os ovos da galinha, não conte. Aqui tem que ter os pés no chão, tá bom? E para outros isso pode ser um tema filosófico. Então, será que a maneira que eu estou enxergando a vida mudou totalmente, Paloma? Antes eu tinha um modo de ver a vida, agora é outro. Antes eu entendia isso, agora eu estou percebendo que não é. E eu estou me sentindo a pessoa mais esquisita da face da Terra por estar mudando minha linha de pensamento. Isso também pode acontecer, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Câncer, que você tenha aí um período de lua cheia abençoado, de muita luz. Em breve estou aqui com mais previsões, tá bom? Até mais!